Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas e foi publicada no Diário Oficial de Minas Gerais a lei que obriga as escolas de ensino médio fundamental a fixar nas salas de aula informações sobre os números de telefone de emergência, um serviço de utilidade pública muito bem-vindo. Segundo a nova regra, as informações devem estar em locais de fácil acesso e visibilidade. A lista deve conter os telefones da Defesa Civil, Polícia Militar e Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, SAMU, Disque Denúncia das delegacias especializadas também. A lei entrou em vigor no dia da sua publicação. Muito bem-vindo, oportuna essa lei, principalmente para aqueles que muitas vezes ficam sozinhos em casa após a aula, né? São adolescentes que ainda precisam de cuidados e tem que ter esse acesso a essas informações. Nós temos também os jornais, as manchetes dos jornais que estão circulando nesta quarta-feira. Vamos lá, no Folha Popular, nessa quarta-feira, 8 de fevereiro, o prefeito assina a ordem de serviço para a construção da UPA. Caldense também trabalha em cima de detalhes para buscar vitória contra o Galo. Está aqui, no Jornal da Cidade vem a mesma manchete. Construção depende do depósito de 3,6 milhões ainda em relação à UPA. Está aqui. Já no Mantiqueira, problema em represa provoca queda de 70% na venda de peixes aqui na nossa cidade. Aqui, Mantiqueira de hoje. E no Jornal de Poços, turismo mantém concurso do Rei Momo e a Rainha na FEPASA e a Polícia Militar apreende droga, dinheiro e materiais eletrônicos. O material foi apreendido no final da tarde de ontem no bairro Vila Rica. Aqui. São as principais de hoje. Daqui a pouquinho a gente tem dos portais online. E acabou de chegar aqui para mim, Fábio, que morreu aos 66 anos o cantor Vando, que estava internado devido ao ataque. Morreu nesta madrugada. Tá? Ele estava internado, estava em Vila Nova, né? Isso, ele estava internado, aqui eu tenho as informações. Nova Lima, Vila Nova. Ele passou por um cateterismo, mas não resistiu, foi nessa madrugada mesmo, foram 2 infartos e ele acabou vindo a óbito. Foi sério o problema dele. Bom, nós estamos entrevistando o delegado de polícia, o Dr. Hernani Pérez Vaz, e nós vamos conversar agora a respeito das apreensões, das grandes quantidades de apreensões, principalmente relacionado ao tráfico de drogas aqui na cidade, na nossa região. Esse trabalho de investigação, ele é precedente, ele é antecedente. Primeiro a Polícia Civil começa a investigar, fazer as apurações através informações através do disco de denúncia ou algo semelhante, e chega-se ao ápice dessa investigação com a prisão, né? E depois da prisão, como fica essa situação? Demora ainda para ser julgado? Hoje em dia o julgamento está acontecendo mais rápido, a lei está agindo de forma mais intensa nesses casos? Conforme determina a lei, quando a pessoa é presa em flagrante ou presa em virtude de mandado, a Polícia Civil tem 30 dias para concluir o inquérito, no caso de tóxico. E em seguida ele é encaminhado para a Justiça, para análise do Ministério Público, que se entender que é o caso, ofertar a denúncia, e aí sim ela é recebida junto à Justiça e deixa de ser um inquérito policial para virar uma ação penal. O inquérito policial, na verdade, ele é um caderno probatório, é um caderno de provas, que a Polícia Civil faz essa coletânea de provas e encaminha para o Ministério Público, que é o titular da ação penal. A lei de tóxicos sofreu algumas alterações com relação ao procedimento da ação penal junto à Justiça, justamente para poder dar maior celeridade aos processos de tráfico. Tenho acompanhado hoje os juízes que trabalham nas áreas criminais, no caso do Dr. Narciso, Dr. Edmundo, são juízes extremamente competentes e estão dando uma resposta jurisdicional excelente para postos de causa em relação principalmente ao tráfico de drogas. Com relação à prevenção do tráfico, o serviço de inteligência das polícias, tanto civil como militar, automaticamente deve atuar nessa área. Isso traz o efeito imediato ou é a longo prazo? Na verdade, o tráfico não existe eu não vejo como uma prevenção para o tráfico, em razão de ser um crime permanente. Ou seja, ou você está com a droga ou você não está. Não existe uma prevenção, falar não vai ter o tráfico. Ele é o que a gente chama, ele é um crime permanente.
para poder ser constatado o tráfico, a droga está ali. Ou a pessoa já está traficando. Não tem como a gente trabalhar e falar assim, uma prevenção para evitar o tráfico. Mas existe uma logística para o tráfico. Pré-crime, né? Não tem ainda esse... Mas existe uma logística. O pessoal que é envolvido com o tráfico tem uma logística para fazer esse tráfico da droga. Então, mas aí já não é questão de prevenção. Mas aí é onde entra a investigação precedente. Aí já é uma prevenção. Então, aí já não é prevenção. Aí já é a repressão. Porque a gente trabalha com por exemplo, se a quadrilha está para poder receber a droga nesse sentido e tal, ele já está trabalhando no tráfico. O tráfico não é só você vender, certo? Então, nesse caso, já se trata... É questão só de denominação, não é mais prevenção, é repressão. No caso, a última apreensão que nós fizemos, ela foi uma apreensão atípica em razão da situação que os envolvidos trabalhavam. Os cadernos? Além do caderno, o público-alvo deles eram os outros traficantes. Eles não trabalhavam com comércio em varejo. Não vendia para usuário? Não, a questão deles já era direto com outros traficantes. Inclusive, um dos líderes dessa associação criminosa, ele foi preso quando ele estava saindo de Poços de Caldas para poder ir até Lorena, no estado de São Paulo, realizar a entrega de um carregamento de entorpecente para um indivíduo do Rio de Janeiro. Para ter uma ideia, uma associação criminosa de Poços de Caldas já estava fornecendo para o Rio. Puxa vida. Entendeu? A produção da droga, ela é feita dentro do país também ou ela só vem de fora? Não, a cocaína geralmente ela vem como pasta base, isso geralmente, ela vem como pasta base da América do Sul, ingressa, né, no Brasil, e em geral a nossa região aqui é muito trabalhada, o processo de refino dela é geralmente no interior de São Paulo. Já teve casos de pequenas propriedades aqui na região também do sul de Minas, onde foram flagrados aí laboratórios de refino, né? Isso, aí foi o último caso aqui na região que eu me recordo foi em Campestre. Esse mesmo que eu estou falando. Se eu não estou enganado, os envolvidos eram do interior de São Paulo, se eu não estou enganado. Até me parece que o DENARC, que é a Delegacia de Narcóticos de São Paulo, também estava trabalhando em cima dessa quadrilha. Eu não sei se faz parte da mesma quadrilha, mas recentemente também houve uma tentativa de fuga de uma blitz, de um carro, de uma picape em Alfenas, no trevo de Alfenas. A polícia perseguiu e apreendeu também, tinham livros recheados de droga, né? Nesse caso ainda não... Virou moda, então, fazer o transporte livre. A gente não fez a conexão entre os casos. Mas o que eu falo é que o trabalho deles com relação... Mas você ficou sabendo desse caso, né? Fiquei. Com relação aos livros, foi um trabalho muito bem... assim, eles trabalhavam de uma forma muito bem elaborada, com produtos químicos. A cocaína tinha um alto grau de pureza, em razão de ser uma cocaína ainda não destinada ao consumidor final. Então, era uma quadrilha um tanto quanto preparada para o que estava fazendo. Um ponto interessante... E atuavam em outras frentes também, né? Em outros comércios, né? Isso que eu ia tocar no assunto também. Essa investigação ela demandou 1 ano. Ela foi uma investigação de 1 ano. Foi a primeira investigação que eu iniciei aqui em Poços de Caldas quando aqui cheguei. Tomou muito tempo dos investigadores da nossa equipe. E na decorrência desse 1 ano, a gente fez a prisão em flagrante de outros traficantes que adquiriam a droga dessa quadrilha. Então, quer dizer, em uma operação ela foi desmembrada em diversas outras. Teve, nesse caso dessa operação, um desses líderes comprando gado furtado na região de Alfenas. Agora, no decorrer do inquérito já, quando a gente fez a apreensão dos veículos, alguns veículos estão com suspeita de se tratar de veículos dublê, de estarem com o chassi remarcado, ainda estão com suspeita. Nós estamos aguardando o resultado do laudo pericial. Então, você vê que não se trata apenas numa investigação que iniciou a partir tem carro roubado, boi roubado. Atrás de uma quadrilha de tráfico, surgiram diversos outros crimes. Agora, operacionalmente falando, delegado, até para a gente poder entender, e dentro das suas possibilidades de resposta,
quando existe, por exemplo, uma grande investigação dessa. Nós sabemos que existe um aparelhamento da Polícia Civil aqui na nossa região de Poços de Caldas. Nós temos uma subdelegacia da Secretaria de Serviço de Defesa Pública de Minas Gerais, né, que é comandada pelo Dr. Braulio, não é isso? Aqui é o departamento. Departamento de Polícia Civil. E aqui em Poços de Caldas, então, tem a delegacia regional, tem a estrutura que está disponível. Então, quando se investiga uma grande quadrilha dessa, quando se demanda um grande tempo e um grande investimento no sentido de desmontar uma quadrilha desse porte, e os outros casos? Existe como conciliar tudo ao mesmo tempo? É o que eu sempre brinco. Ou existem os focos? Não, é o que eu sempre brinco. A questão é a seguinte, a Polícia Civil, em relação à Polícia Militar, nós estamos com um déficit muito grande, tanto de material humano quanto de estrutura física. A Polícia Militar, ela tem lógico, poderia ser bem melhor, com o apoio do governo, tudo, poderia ser bem melhor, mas a Polícia Civil ainda está um pouco aquém. Só que os integrantes da Polícia Civil, a minha equipe, eu cito a equipe que eu trabalho, são policiais extremamente dedicados, não tem hora nem dia. Nesse caso dessa quadrilha, os investigadores trabalhando sábado, domingo, durante a madrugada. No dia da prisão do primeiro integrante, que a gente fez contato em Pouso Alegre para poder interceptar o carro dele, nós passamos a noite inteira na porta do laboratório onde era confeccionada as capas de caderno. Então é aquele negócio, para a gente não tem as 8 horas diárias, a gente não trabalha só 8 horas diárias. E eu não faço isso, não é a mando do Dr. Braulio, não é a mando do governador, eu faço isso por mim. É porque eu sei que eles também fazem isso por eles. É o senso de responsabilidade que nós temos junto à sociedade de Poços de Caldas. No trabalho. Desculpa interrompê-lo, eu tenho participações aqui e o tempo passou, já está em cima da hora, eu preciso fazer um novo intervalo. É rápido, na volta a gente atende aqui os telespectadores e o Zé faz a pergunta. Tá bom, Zé? Falado, Fábio. Obrigado pela sua compreensão. Voltamos em instantes.